Pessoal, tudo bem? É, Bom, pessoas conectando, bom falar com vocês esse final do dia. Ah, Bom, eu me chamo Daniel, sou especialista em inovação no Manaus Tech Hub. Hoje a gente convidou aqui a Tutplast para participar dessa live. A gente vai falar um pouquinho sobre processos inovativos, uma indústria que está inovando no polo industrial de Manaus. Fiquem aí conosco que a gente vai aprender um pouquinho como isso está acontecendo e como é que está esse movimento. Então, Natália, hoje a Natália está aqui como nossa convidada. E você pode se apresentar, Natália? Tá legal, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Daniel e o time do Manaus Tech Hub pelo convite. Eu me chamo Maria Natália, eu sou engenheira química e tenho formação em gerenciamento de projetos também. E hoje eu atuo como analista de projetos na Tutplast. Legal, Natália. E sobre a Tutplast, qual que é a área de atuação? Quando foi fundada? Tem quanto tempo de mercado? Perfeito. A Tutplast ela é uma empresa local de transformação de plásticos, de termoplásticos. Então, a gente atua na área de serviço. A gente presta serviço hoje para mais de 46 clientes diferentes, de diferentes segmentos. Ela tem 28 anos. A Tut é uma empresa familiar. O fundador é o seu Cláudio Barrella. E hoje quem está na nossa direção, a nossa CEO é a Mariana Barrella. Aqui em Manaus, hoje a gente está atuando em 2 plantas produtivas, uma matriz, uma filial e um CD, com 1.400 funcionários, e a gente atua os 7 dias na semana durante os 3 turnos de trabalho para conseguir atender toda essa demanda do polo. E recentemente, no começo desse ano, a gente também inaugurou uma nova planta produtiva em João Pessoa, na Paraíba. Muito legal. Então, a indústria amazonense que vem crescendo, já aí num processo de expansão. E hoje mesmo eu visitei a Tutplast, fiquei bem impressionado com o tamanho que vocês têm e era uma filial, né, Natália? Não era a unidade principal da Isso, indústria. exatamente. Bom, e aí vocês veem, claro, todo mundo está enfrentando essa informatização, essa transformação digital que vem ocorrendo com vários segmentos, a indústria não seria diferente. Fala-se muito em indústria 4.0, em informatização, em digitalização. Como que a Tutplast tem implementado esses processos de inovação? O que tem acontecido? Qual tem sido a experiência de vocês nessa área? Então, a gente sempre teve como missão ser o departamento de plástico dos nossos clientes. Então, eu consegui atender as demandas de maneira tecnológica e mais ágil possível, sempre com qualidade. A gente sempre buscou otimizar os nossos processos e automatizar nossos processos. Mas, como eu comentei, a gente é uma empresa familiar, então a gente não tinha muito contato com essa parte tão tecnológica e de inovação. E foi havendo uma mudança de mindset, eu diria aqui por parte até da nossa diretoria, e esse processo acabou sendo um pouco acelerado por conta do Covid, porque a gente teve que reaprender a fazer muitas coisas. E nesse processo de pandemia, a gente começou a se conectar com muitas coisas novas que estavam acontecendo e muitas maneiras diferentes de acontecer. Isso proporcionou que a gente realmente conseguisse entrar um pouco mais estruturado e dizer que a gente está fazendo inovação. Daí também surgiram 2 iniciativas bem legais, que uma foi uma escola de inovação. A gente tem uma parte de um time, algumas pessoas estratégicas, que elas participam de uma escola de inovação, justamente para estarem um pouco mais a par de toda essa transformação digital e como isso acontece, principalmente com foco na cultura e pessoas, né? Porque a gente entende que, por mais que às vezes a gente veja que a inovação como o processo automatizado, o robô, o software, a gente tem muitas pessoas por trás, e a gente também elaborou um lab de tecnologia interno da nossa empresa, que ele chama Tut Labs, e ele é formado por desenvolvedores, designers, que eles entregam soluções em software para a gente. Legal. Então, o que seria o TutLab, além de concentrar esse movimento da cultura da inovação dentro da indústria, também tem desenvolvedores dentro, ela tem uma parte tecnológica, é isso?
Isso, hoje a gente está, inclusive, aprendendo, eu diria. Essa semana, inclusive, é bem especial porque eles estão completando um ano dentro da empresa, eles têm uma área específica e a gente está completando um ano de Tuti Labs, que é realmente um lab de desenvolvimento de tecnologia. E o objetivo inicial é que eles conseguem entregar soluções para otimizar os nossos processos internos. Então, por exemplo, a gente já tem rodando o Tuti Academy, que é uma plataforma de ensino EAD para os nossos colaboradores e diversos outros softwares que estão em fase já de teste para auxiliar na digitalização de alguns processos internos. E essa semana, com esse aniversário de um ano do Tuti Labs, a gente está tendo um evento bem legal para os nossos colaboradores que chama Expo Tuti Labs, que os desenvolvedores estão trazendo um pouco da realidade deles para integrar com o restante do time. Legal. Qual o número de colaboradores que vocês têm nesse lab, Natália, Hoje, atualmente? hoje a gente está com cerca de 12 colaboradores trabalhando diretamente nesse lab e apresentando essas soluções para a gente. Legal. Então já tem soluções práticas produzidas por esses colaboradores rodando na indústria. Sim, hoje a gente já tem alguns sistemas que estão rodando e outros em fase de teste. E até o final do ano a gente tem previsão de que outros continuem a ser lançados. Muito bom. O Manaus Tech Hub tem algumas iniciativas e uma delas é o Conexão Distrito, que nasceu com a intenção de conectar empresas, indústrias do Polo Industrial de Manaus com startups. A Tutplast faz parte desse programa, ela está conosco na primeira rodada, que está em execução. Como tem sido essa experiência, Natália, com o programa Conexão Distrito, com o Manaus Tech Hub, e de que forma você enxerga que isso colabora com mais inserção de inovação dentro da indústria? Na verdade, eu resumiria aqui para você que, de fato, é uma iniciativa que trouxe muita conexão para a gente, né? E muito aprendizado, porque como a gente é uma indústria e é de um setor que não estava tão inserido nesse movimento de inovação e tecnologia, é muito importante a gente ter esse contato com as startups e com os hubs como vocês, que fazem esse tipo de trabalho, para a gente entender esses novos modelos de negócio, essas novas formas de trabalhar, como que realmente a agilidade funciona na prática, porque na teoria a gente vê os processos acontecendo como eles devem acontecer, mas a gente estar acompanhando esse processo junto das startups, ele proporciona que a gente entenda realmente como isso acontece. Então, além dos ganhos que a gente está esperando realmente ter com os processos que as startups estão trabalhando para a gente, com os desafios onde elas estão atuando, a gente tem esse outro ganho de troca de conhecimento, realmente de networking da nossa equipe com as startups, que está sendo muito válido, realmente até para fortalecer a nossa cultura voltada para a inovação. Legal. Num programa como esse, que promove a conexão da indústria com startups, várias áreas são envolvidas. Qual a sua percepção, por exemplo, de envolver times de engenharia, times de qualidade com startups e ter eles no mesmo ambiente, né? Como que é essa conversa? O que você tem percebido? O ganho de valor interno, ele existe, mas também do lado das pessoas que trabalham com inovação, a gente não consegue perceber tanto. E você pode dar uma visão da indústria dessa percepção? Com certeza. Eu acho que assim, tem muita curiosidade por trás de tudo isso, né? Quando você fala em inovação e startup dentro de uma indústria tradicional, onde a gente tem pessoas que estão lá desde que a empresa foi fundada e vem acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento e o amadurecimento da empresa, as pessoas elas realmente ficam muito curiosas. Eu diria que é um processo de aprendizagem a todo instante. Nem sempre ele é fácil. A gente tem que entender que as pessoas são os meios pelo qual a inovação realmente vai acontecer. Então, elas precisam entender esse movimento e trazer as startups para dentro da empresa. Eu acho que realmente acelera um pouco esse processo, porque mostra o valor que a gente consegue gerar, não só para o processo que a gente está atuando, mas nesse nível organizacional e de cultura,
e até para a sociedade, né? Porque a gente vê a TUT tendo a oportunidade de participar da live, de se conectar com outros integrantes desse ecossistema aqui na região. Então é muito importante, porque o nosso objetivo, no final das contas, é conseguir gerar sempre valor para os nossos processos, otimizar nossos processos, mas também conseguir gerar valor para a sociedade. E a tecnologia é o meio para isso. Então, a gente conseguir inserir as pessoas é muito interessante e o time está dando um feedback bastante positivo nesse processo de acompanhar realmente os projetos que estão se desenvolvendo e a gente está vendo que tem um benefício a nível de aprendizagem muito legal. Muito bom. E aí, outra coisa que eu acho interessante você comentar, qual a sua percepção sobre a qualidade das startups, né? Então, a gente abriu a rodada do Conexão Distrito e aí se inscreveram algumas startups, 27, né? Quase 30, para os desafios de vocês. E aí, vocês tiveram que selecionar três, né? Para resolver três desafios. Mas essas três que vocês já estão tendo um contato mais próximo a um pouco mais de 2 meses, qual a percepção de qualidade? Uma startup consegue, de fato, entregar valor para uma indústria? Olha, até interessante falar sobre isso, porque nós, como indústria e na nossa rotina, a gente sempre teve muito receio de fazer esse tipo de trabalho em conjunto, porque a gente entende a celeridade dos nossos processos, a gente tem prazos para entregar, a gente tem cliente para entender, e a gente acabou, infelizmente, tendo alguns momentos que não foram interessantes em outras ocasiões, mas eu diria que a gente até se surpreendeu com o desempenho das startups que a gente está trabalhando. Elas já são muito maduras, elas têm um time de pessoas realmente que tem muito conhecimento sobre os processos. Essa semana, ontem e hoje, a gente estava com o Jefferson da 42 Code Lab e todo mundo ficou muito satisfeito com o que ele está entregando para a gente, não só a nível de desafio que ele está atuando, mas também do conhecimento que ele tem do processo como um todo onde ele está, porque alguma dificuldade que talvez as indústrias tenham, eu diria, de se conectar com soluções mais tecnológicas, é que às vezes as startups elas têm uma solução muito boa na teoria e muito bem desenhada no âmbito de tecnologia. Mas o processo, ele não é tão linear quanto a teoria mostra que deve ser, entendeu? Então, as startups demonstrarem que elas têm o conhecimento do processo em si, junto com a parte de tecnologia, facilita bastante para a gente conseguir fazer esse trabalho. Muito bom. Eu estou gostando muito dessa experiência, também é a nossa primeira experiência nesse sentido, né? O instituto que o Manaus Tech Hub está vinculado, que é o CIDIA, tem muita experiência com pesquisa e desenvolvimento e com empresas que têm obrigações de P&D. E essa acaba sendo uma primeira experiência com empresas fora desse cenário aí de P&D, né? São empresas que estão fazendo investimentos diretos de várias formas e com várias iniciativas. Isso tem colaborado muito para o nosso ecossistema, né? O Manaus Tech Hub está montando um ecossistema de parceiros, né? Nesse sentido, e vocês fazem parte disso. Está sendo um trabalho muito gratificante. E aí, Natália, aproveitando essa conversa, vocês, falando um pouquinho de inovação aberta, né, que é o que a gente tem exercitado no programa e outras coisas, vocês têm relação com outras indústrias do polo industrial, ou do segmento que vocês se relacionam e trocam figurinha nesse sentido de inovar, de inovação? Daniel, eu diria que assim, a gente, como empresa, a gente está aprendendo como fazer esse tipo de conexão, mas a gente já entendeu que é muito importante a gente trabalhar dessa forma para conseguir atingir resultados de uma forma mais rápida, eu diria, e até com menos custo, porque a inovação aberta oportuniza isso para a gente. Então, a gente entende, a gente tem o lab interno, a gente tem que ter uma equipe talvez muito grande de desenvolvimento, só nossa, que faça os processos internos. Isso é muito caro e às vezes leva muito tempo, e você trocar com as pessoas e com as empresas que já estão fazendo de alguma forma algo diferente, otimiza esse processo. Então, a gente realmente está bastante aberto a fazer conexão e networking com as empresas daqui da região e até de fora.
e com as pessoas que queiram se envolver nesse processo, porque essa colaboração é muito positiva para todos os lados, na verdade, né? Então, a gente entende isso e por isso que a gente está aberto nesse momento para fazer esse tipo de trabalho. Muito bom. E o relacionamento com formadores de talentos, universidades, centros de formação, como é que tem sido? Esse cenário favorece, por exemplo, que um estudante de ensino técnico ou de uma engenharia tenha acesso ao lab ou à indústria? Isso, você imagina que essa abertura para a inovação provoca essa proximidade com a universidade? Eu acredito que sim. Eu acho que isso também é importante, porque a gente, começando a trabalhar, um dos desafios que a gente tem com o lab interno é realmente a questão de mão de obra qualificada, porque a gente não tem tanta disponibilidade na nossa região e a gente busca realmente talentos que possam trabalhar com a gente, na verdade, né? Não é para a gente, é com a gente e colaborar para esse nosso desenvolvimento a nível de tecnologia. E eu acho que a gente está em momentos como esse, realmente pode demonstrar para as universidades, para os cursos técnicos, enfim, os cursos que tem aqui na região, que a gente tem um local para absorver esses talentos também. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Quais foram as principais dificuldades na implementação do Lab e desses novos processos? Olha, eu diria que é esse processo de adaptação de cultura, que na verdade a gente ainda está passando por ele, né? A gente ainda está fazendo uma transformação interna, a gente está se adequando e passar por esse processo não é tão simples assim, porque, como a gente falou, uma empresa tradicional que tem um processo definido, que trabalha com procedimentos diferentes, você começar a introduzir a questão da agilidade, o foco em coisas diferentes, a colaboração, não é tão simples de todos entenderem. Então, o nosso cuidado é realmente trazer as pessoas para passar por esse processo juntos, não segregar ninguém e conseguir fazer com que todo mundo consiga caminhar dessa forma para que a empresa ela tenha uma cultura de inovação em todos os ambientes. E quais são os principais benefícios? Claro, estão completando um ano agora, mas se pudesse listar os três principais benefícios que o Lab já transfere para a indústria, quais seriam, Natália? Eu diria que na parte de aprendizado mesmo, da parte de processos de tecnologia, isso é muito relevante, porque como a gente tem a conexão dos setores internos com o Lab, isso é muito relevante para nós. Tem, claro, a parte de retorno financeiro, porque tudo que a gente consegue otimizar no nosso processo gera um retorno financeiro. E a parte cultural, de fato, que eles colaboram muito com parte dessa transformação. Legal. Tem uma historinha que eu ouvi. Hoje existe a TOTUS, né, que é uma grande empresa de tecnologia, mas lá atrás, quando ela surgiu como Microsig, ela fazia computadores. E eles fundaram a área de software da Microsig, era uma salinha, que era um pequeno depósito 3x3, e ali surgiu o que seria a Microsiga Software, né, e depois virou a TOTUS, né? Acabou dando origem a TOTUS. E aí, no relato que eu li, era um artigo, dizia que em algum momento os montadores de computadores começaram a ter curiosidade de falar, eu quero trabalhar naquela salinha 3x3, software, e depois software virou a missão da empresa. Você já tem percebido esse movimento? Já tem gente ali da linha, de repente, falando, te abordando, falando, queria ter contato, eu acho interessante o que vocês fazem, como é que eu faço para estar mais próximo? Isso já acontece aí? Sim, bastante. É por isso que até os meninos fizeram essa semana, o Felipe e todos os outros desenvolvedores montaram essa semana do Expo Tutelab para aproximar um pouco, porque não só por nós termos esse lab interno, mas eu acho que ficou muito visível essa mudança
a nível de trabalho, de emprego, do que vem aí no futuro, de como é que vão ser as coisas. E as pessoas começaram a perceber que essa parte de tecnologia, ela realmente, e inovação, eu digo que daqui a alguns anos ela não vai nem ser diferencial mais, né? Ou você realmente está envolvido com isso, ou você não vai conseguir ser competitivo. E é isso como empresa e como pessoa também. Porque você olha aí ao redor, você tem centenas de vagas de desenvolvedores, design, de UX, e reduzindo um pouco nos outros lados. Então, isso é importante e gera, sim, uma curiosidade interna, o que eu acho que é muito importante, porque a gente precisa formar e capacitar cada vez mais pessoas para que elas tenham conhecimento dessa parte de desenvolvimento, não necessariamente para desenvolver, para programar, mas para poder realmente conduzir esse tipo de processo, né, de projeto, e contribuir lá dentro para a TUT continuar se desenvolvendo. Muito bom. Aproveitando que você falou das oportunidades e vagas, por exemplo, vocês têm essa demanda dentro do Lab ou próximo ao Lab? Vocês têm, que oportunidades vocês têm nesse momento? Temos, na verdade, a gente tem algumas vagas abertas no Lab, né? E aí eu até sugeriria, se alguém que está assistindo a live agora tiver interesse, na nossa página do Instagram da Tutplast, tem as vagas que elas estão abertas e tem os e-mails também do time do departamento de pessoas, que vocês podem entrar em contato com eles. E a gente vai, inclusive, ficar bem feliz de receber o material de vocês para poder avaliar para o processo. Legal. E aí nós temos observado que pessoas que estão na academia têm acessado o mercado cada vez mais cedo. Esse movimento você percebe nesse sentido com a área de inovação? Isso é uma verdade aí para vocês também? Muito. Na verdade, a gente teve uma mudança de composição de quadro, eu diria que bem radical em certo ponto, quando você olha o time de desenvolvedor realmente a nível de idade, de formação, é bem diferente do que você fala das carreiras tradicionais, né, que a gente costumava ter na indústria. Então, a gente tem alguns estagiários que estão atuando lá no Tuti Labs com a gente, os demais meninos também, eles têm formação recente ou de alguns anos aí, mas a gente vê essa diferença da carreira tradicional para as carreiras de tecnologia bem evidente. Legal, é um comportamento diferente, né? Fora a questão que são novos nomes, né? A nomenclatura é totalmente diferente, né? Então você começa a falar em UI, UX, as linguagens que eles trabalham, então vai enriquecendo o vocabulário aí da companhia, né? Exato. Então, reforçando, eles podem entrar em contato pelas redes sociais tem uma página específica, o site tem as vagas também? Na verdade, hoje elas estão concentradas mais no LinkedIn. Vocês podem entrar no LinkedIn da Tutplast ou entrar em contato aqui pelo Instagram também, que o nosso time de comunicação direciona para vocês poderem entrar em contato com a parte de pessoas, tá bom? Legal. A gente vai abrir para algumas perguntas. Quem tiver pode interagir aí no site. A gente está com uma audiência bem bacana aí. Temos 21 pessoas nos acompanhando. Ah, nessa jornada, Natália, de um ano que vocês têm transferido conhecimento para outros setores da indústria. Isso já se tornou perceptível? Assim, você já percebe, por exemplo, alguém de um outro setor com interesse em programação, em desenvolvimento ou modernização de alguma coisa, ou apresentando uma ideia, mesmo que isso não tenha sido demandado, essa cultura tem se instalado na indústria? Sim, aos poucos a gente vai vendo esse tipo de mudança, que é justamente o nosso objetivo, eu diria. Então, o Tuti Academy, que é a plataforma EAD, ela veio muito para ajudar nessa construção e nessa troca de conhecimento,
Então, a gente tem alguns cursos dessa área de tecnologia, até a parte mais básica de Excel, e alguns outros planejados para serem lançados, que são acessíveis para todos os nossos colaboradores. E, inclusive, na escola de inovação que eu comentei com você, a gente teve um módulo específico falando de lógica de programação. Hoje, o pessoal da Expo também tá trazendo um pouco do overview dessa questão de programação e tem despertado, sim, o interesse das pessoas para buscarem até fora um pouco mais de conhecimento. E a gente já tem algumas pessoas em setores específicos que estão estudando isso, estão fazendo uma pós-graduação. A gente tem o Guilherme, que ele é da parte de melhoria contínua, ele também estuda, e temos o Diego, que é da área comercial, que também estuda essa parte de programação. Então, a gente está vendo esse movimento em relação a surgimento de propostas, as pessoas começam realmente a olhar para os processos de forma diferente e ver que a gente consegue otimizar algumas coisas que antes, como a gente chama indústria, tinha-se muito a visão do processo, da peça, da máquina. Mas hoje a gente já consegue ver nos processos, nas rotinas administrativas também, algumas coisas, algo que talvez um software agilizaria o processo ou ajudaria a tornar um pouco mais ágil. Então, a gente vê sim essa mudança e é muito bacana. Legal. Cabe comentar aqui, hoje a gente acabou sendo citado, falou a gente, tanto o Manaus Tech Hub quanto a Tutplast tinha uma matéria no Valor Econômico falando sobre inovação aberta, sobre novas possibilidades, hubs de inovação no norte e nordeste do Brasil. Então a gente percebe o movimento acontecendo, algo que é relativamente novo para a região, mas que tem acontecido o movimento. É importante falar que isso é uma realidade local. Eu acho que o Polo vai cada vez mais usar esse recurso como uma ferramenta para o desenvolvimento e para que as indústrias continuem com um nível de produção muito alto e entregando muito valor para a população e para os clientes. Você acha que então, a partir de agora, a inovação aberta, de modo geral, e a Tutplast é um caminho sem volta? Você acha que daqui para frente é só aumentar esse time de 12 colaboradores e é esse o desafio? Não, com certeza, porque a gente tem muita oportunidade dentro da empresa e realmente acabam se abrindo portas de negócios e de coisas externas também. E aí, como eu falei, como um dos nossos maiores objetivos é retribuir um pouco para a nossa região, para a nossa sociedade, então a gente entende que fazendo esse tipo de conexão e dando esses primeiros passos, a gente vai estar cada vez mais envolvido com pessoas que podem colaborar com esse processo, como o Manaus Tech Hub e outros atores que vão acabar se envolvendo nesse processo, entrando nesse ecossistema junto com nós, com vocês, e a gente consegue gerar um impacto, gerar valor cada vez maior para os nossos colaboradores, para a nossa empresa, para a nossa sociedade. Legal. Então a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Gostaria de agradecer muito, Natália, a tua participação. Você é a nossa convidada aqui do mês. A gente faz essa live mensalmente. E eu gostaria de abrir aqui a palavra para você encerrar aí a sua participação e também convidar a todos a divulgar as redes sociais de vocês para que as pessoas possam seguir. Tá legal. Então, muito obrigado, Daniel, ao time do Manaus Tech Hub. Vocês realmente são fundamentais, eu diria, para acelerar e colaborar conosco assim, nesse processo de inovação. E deixar aqui para todo mundo, realmente, para quem tem interesse em conhecer mais a TUT, em fazer parte do nosso time, entrar em contato através do LinkedIn, do Instagram, dos e-mails. E para os nossos colaboradores realmente se sentirem parte desse processo, que é tão importante, e a gente realmente quer que todo mundo esteja envolvido para que a gente cresça cada vez mais juntos, tá bom? Então, isso eu diria que é o começo, a gente está aprendendo bastante e a gente tem um caminho muito legal, assim, daqui para frente, e é muito bom a gente poder contar com hubs como vocês, Daniel, para colaborar com esse nosso processo. Legal, obrigado pelas palavras, Natália. Também aproveito para convidar as pessoas a seguirem
as redes sociais do Manaus Tech Hub, a gente está presente em várias plataformas. Quem perdeu o início da conversa, esse mesmo vídeo vai ficar disponível no YouTube e aí você pode ter acesso a qualquer momento, tá bom? Agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Natália, parabéns a Tudo por essas iniciativas todas, um trabalho fantástico, é um diferencial muito grande. E, bom, a gente se vê aqui no próximo mês, novamente aqui na live, no MTH Convida, e finalizo aqui deixando uma boa tarde para todos e vamos inovar, né, galera? A gente tem muito a fazer ainda. Obrigado, Natália, obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até mais, boa tarde.